Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula e vamos falar sobre a organização do espaço urbano. O que se espera da aula de hoje? Nós vamos falar sobre como se constitui a organização do espaço urbano no Brasil, as principais atividades econômicas e muito mais. Bom, mas afinal, o que é o espaço urbano? Vocês têm uma ideia? Logicamente, se retrata do que se refere de uma área de alta densidade populacional cujos habitantes não costumam dedicar-se a tarefas agrícolas. O que significa isso? Que nas áreas urbanas é mais propício de ocorrer outros tipos de atividades econômicas que não podemos encontrar com tanta facilidade no meio rural. Partindo para as principais atividades econômicas no espaço urbano, uma delas é a indústria. Obviamente que não é todo espaço urbano brasileiro que contém indústrias, não é verdade? Mas a indústria está presente e marca esses espaços. Nesses espaços onde tem indústria, ocorre basicamente o avanço tecnológico em muitas delas e também esse avanço tecnológico pode auxiliar no desenvolvimento da própria cidade e, quem sabe, a transformá-la em um centro urbano ou uma metrópole. Outra atividade econômica bastante comum nas áreas urbanas é o comércio. O comércio, muitas vezes, foi porta de entrada para o desenvolvimento dessas cidades, principalmente das cidades médias brasileiras. Então, nas cidades em que contém comércio bastante diversificado, geralmente ocorre a migração pendular, que é aquela migração em que a pessoa só vai para trabalho e depois retorna para sua cidade em que vive. Existe uma variedade de produtos podendo ser comercializados na rua, proporcionando também o comércio informal e também a expansão de redes de comércio, como essa de supermercado, então outras que estão também instaladas na cidade. A prestação de serviços é um dos marcos chamado do terceiro setor econômico, em que uma diversidade de profissionais oferecem os seus serviços, como o médico, o professor, o engenheiro, o gastrônomo, diversos profissionais que se concentram nesses espaços urbanos. Os enfermeiros, mecânicos, entre outros. Há uma diversidade nesse setor e no Brasil é o setor que mais cresce, fazendo com que haja um desenvolvimento maior tanto nas pequenas quanto nas grandes cidades. Nos espaços urbanos existem na verdade 8 principais fatores para que haja a instalação dessas indústrias. Ou seja, uma delas é os incentivos fiscais, os transportes, mão de obra, energia, capital, mercado consumidor, ciclo do produto e matéria-prima. Esses fatores fazem com que tenha uma possibilidade maior de que certas indústrias se instalem em determinados locais. Um dos principais são nada mais, nada menos que os incentivos fiscais. Estou até marcando aqui, Os incentivos fiscais, ele é um fator determinante
para que haja essa instalação, né? Outra coisa também é o mercado consumidor. Se não houver pessoas que comprem determinados produtos à venda, ou então se não existe uma determinada demanda para determinado produto, isso fará com que não ocorra a instalação dessas indústrias. Vamos agora para os impactos nessa dinâmica urbana. Bom, nas grandes cidades, a urbanização ela causou o aumento do número de cidades, certo? E uma das mudanças na dinâmica espacial dessa hierarquia urbana fez surgir novas cidades médias, metrópoles regionais e regiões metropolitanas. Então, essa dinâmica desse aumento da população nas cidades fez surgir novas áreas urbanizadas. São chamadas novas cidades médias, metrópoles regionais e regiões metropolitanas. Ok? Bom, um dos impactos que essa expansão das cidades, esse aumento da população nas cidades, fez com que houvesse um inchaço urbano, ou também é chamada macrocefalia urbana. Mas o que seria essa macrocefalia urbana ou inchaço urbano? Isso é chamado de uma nova configuração no espaço urbano em que existe uma concentração desigual de recursos e de serviços em uma determinada cidade, na qual ela cresce sem um planejamento, né? Ou então com um planejamento ineficaz. Então, essa é uma das principais razões pelo crescimento da macrocefalia urbana. Como a gente observa nessa imagem, a gente observa a configuração das casas, né? Como que não existisse uma ordem nessa construção, não é verdade? Então, a gente percebe que a macrocefalia urbana ela também se configura nessa desorganização em determinadas áreas urbanas. Esse problema ocorre principalmente nas áreas periféricas das grandes cidades. Outro problema também que a gente pode identificar nesse inchaço urbano são problemas de mobilidade urbana, ou seja, na questão do transporte público, né? Essa questão de mobilidade urbana, às vezes, se torna precário por conta de não haver tantos acessos a determinados locais. Então, a população, em determinados momentos, fica desassistida, né? Fica necessitando desse transporte e, por conta desses problemas, a população fica à mercê. Outros problemas também que podem acarretar desse inchaço urbano são os problemas ambientais, aquela falta de saneamento básico, estrutura necessária para que a população não adquira doenças, né? E também os problemas socioeconômicos, que é a questão do desemprego, o emprego informal, tantas outras problemáticas que a falta de acesso para determinadas populações ocorre, né? Então, tudo isso é consequência de uma população, uma urbanização brasileira, dizendo melhor, em que carrega diversas dificuldades do passado. Então, tudo isso pode influenciar em determinados problemas socioeconômicos e ambientais na atualidade.
Outra questão também das problemáticas urbanas é a distribuição desigual da população urbana. No território brasileiro, a gente percebe que essa população urbana é desigual nas regiões. Por exemplo, a região norte é diferente da região centro-oeste, por exemplo, em termos de população urbana. As metrópoles urbanas do Brasil, elas se concentram mais na região centro-oeste, sudeste e sul, como a gente pode observar no mapa. Segundo o IBGE, a região mais urbanizada do Brasil é o Sudeste, onde cerca de 93% dos habitantes vivem nas cidades. Já o Nordeste, por exemplo, embora ela pode concentrar um maior número de municípios, apenas possui 73% de sua população nas cidades. Isso torna o Nordeste a região menos urbanizada do país. Então veja que existe essa desigualdade na distribuição da população urbana. E isso tudo influenciada pelas atividades econômicas em cada região estabelece, né? Então é isso. Ficamos por aqui e até a próxima aula.